Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Você está aqui no Arca Podcast, o podcast da comunidade Arca. É uma alegria ter você conosco. Mais uma semana, mais um episódio. E nós estamos aqui hoje com o pastor Rafael Rezende, pastor da Igreja Central de Timóteo. Está aqui conosco. Pastor, bem-vindo. Como é que estão as coisas? Vou deixar aqui você se apresentar. Nós vamos falar sobre igreja em células, né, pastor? Um dos Visão assuntos celular, é isso aí. que eu gosto mais de falar, tá? Prazer é todo meu, Pastor Fred, estar aqui com você no podcast Arca. É uma honra para mim, é uma alegria, né? Somos amigos, temos caminhado juntos, aprendendo, Amém. somando com certeza Deus tem usado na sua vida, deste programa aqui, desse podcast, para abençoar tantas pessoas. E de alguma forma, se eu puder contribuir, Opa, eu quero colocar meus 5 pães e 2 peixinhos aqui para Jesus multiplicar em nome de amém. Jesus. Amém, eu tenho certeza que sim. Pastor, igreja em células, né? Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que vai e volta na pauta, né, pastor? E como é que é, cara, assim, qual que é a visão de uma igreja celular, né? Como que é a visão da igreja em células? Como que surgiu? Né, ela surgiu agora numa igreja moderna, pós-moderna, ou é um resgate do que já foi? Fala aí pra gente, pastor. Então, a nomenclatura pode ser recente, mas a essência, ela já é desde os primeiros dias da igreja, né? Jesus Cristo é o fundador da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja, é sobre Jesus Cristo, sobre a afirmação de Pedro, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que a igreja foi instituída e constituída. Né? Os primeiros dias da igreja não foram dias fáceis, mas Deus já sabia disso de antemão e por isso derramou o Espírito Santo dele sobre os seus servos e servas do cumprimento da profecia em Joel. E diz o texto que depois da morte, né, da ressurreição de Jesus Cristo e a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os homens e mulheres de Deus naquele tempo. A tal ponto que no dia que se cumpriu isso, o dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro, que havia negado a Jesus por 3 vezes sua limitação, Pedro foi sensacional porque a gente se identifica muito com Pedro, né? Pedro somos nós, né, pastor? Ele teve as maiores revelações sobre Jesus Cristo. Ele, de vez em quando, ele dava os furos dele. Mas Jesus amou Pedro. Jesus recuperou Pedro, né, que havia ido pescar. E nesse dia do Pentecostes, o Pedro se levantou juntamente com os demais e pregou um sermão cristocêntrico. De maneira que aquele dia lá, diz o texto bíblico em Atos 2, que as pessoas que ouviram, e havia várias nações reunidas ali em Jerusalém naquele dia, eles perguntaram: que faremos, irmãos? E Pedro então falou para ele: ó, arrependam-se, convertam-se e sejam batizados. Diz o texto bíblico que naquele dia algo em torno de 3.000 almas se converteram. É uma luta, é um desafio cuidar de 3.000 pessoas. E a partir daquele dia, diz o texto de Atos 2, 42 a 47, como foi não só o modelo, o estilo de vida da igreja cristã primitiva. Eles se reuniam diariamente no templo e nas casas, no partir do pão, na oração, e eles tinham comunhão. Os apóstolos faziam sinais, prodígios e maravilhas. Todos que tinham alguma coisinha vendia, né? A igreja começou com as pessoas mais simples da época. Ninguém considerava coisa alguma pertencente a si mesmo. Antes vendiam e colocavam ao critério dos apóstolos para fazer essa multiplicação. E diz o texto bíblico que eles caíam na graça do povo e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Já se percebe então uma igreja que se reúne tanto no templo, que era o templo judaico, não tinha um templo cristão, e se reunia também de casa em casa. A estrutura da igreja era uma duplicidade de diariamente encontrar no templo e na casa.
E isso eles faziam para perseverar na doutrina dos apóstolos. Então eu vou dizer para você que a igreja já nasce, já no nascedouro da igreja, não tinha essa expressão, né? Igreja em células, mas nós percebemos já essa essência de uma igreja de uns aos outros, de uma igreja, de uma liderança, até mesmo líderes que não tinham tanta formação assim não, de uma igreja evangelística, de uma igreja que prestava conta e de uma igreja que treinava aqueles recém-chegados, né, que não sabiam tantas coisas assim não, mas eles iam, ó, crescendo no conhecimento da graça de Deus, sendo consolidados na fé e depois sendo enviado, porque a igreja precisaria se expandir para todo canto que havia naquela época. Então esse já é um modelo, né? Isso, Reunir em Jesus casa já é um modelo primitivo da igreja. É ali é que começa. a casa para o judeu é um lugar de intimidade, né? Nós temos que pensar num judeu do primeiro século. Nós temos que pensar Jesus vindo, inaugurando esse novo tempo, esse novo testamento, esse reino de Deus. Jesus é a revelação completa e definitiva de Deus, né? A revelação é progressiva e o seu ponto completo é Jesus Cristo. Jesus não abriu nenhum local, não alugou nenhuma garagem ou templo. Jesus ia de cidade em cidade e vez ou outra entrava na casa das pessoas e ali desfrutava de uma comunhão com essas pessoas. Jesus ensinava publicamente e Jesus ensinava intimamente. As maiores revelações que Jesus teve foram para uma pessoa, como para o Nicodemos, João 3,16, a mulher samaritana, onde ele falou que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? E Jesus então traz a nós essa essência de que talvez o lugar mais comum, não desprezível, o lugar mais comum era o lugar onde ele faria presente, onde tivesse 2 ou 3 reunidos. E aí pode ser uma casa, pode ser um ambiente, qualquer outro, essa presença graciosa, onde 2 ou 3 reunidos, Mateus 18, 20, estando em plena concordância, buscam a presença de Deus. Deus se faz presente, se revela de uma forma maravilhosa para essas pessoas. Então nós sempre estamos procurando um modelo. Eu gosto da palavra modelo, mas eu queria assim também dizer que a caminhada nossa celular, que a gente ama, não é só um modelo. Ela é uma essência, ela é um estilo de vida. Então, transformar essa racionalidade nossa, né, que se apresenta como modelo, que é tão importante, colocar isso no coração nosso como uma essência, como um estilo de vida, é o grande desafio nosso. Porque se nós acharmos que nós podemos colocar a caminhada nossa celular, a igreja somente como uma estrutura, nós vamos colocar não a igreja em risco, porque a igreja nunca vai estar em risco, mas nós vamos colocar a nossa fé em risco, a nossa vida em risco, porque a nosso chamado foi para seguir uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. Nós somos empoderados por uma pessoa que é o Espírito Santo de Deus para uma finalidade, testemunhar, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Então esse é o nosso despertamento, essa é a nossa busca diária, sermos uma igreja viva, sermos uma igreja saudável. E aí eu resgato uma frase que se tornou um jargão, né, no meio celular, que diz o seguinte, que cada casa é uma igreja e que cada membro é um ministro. Né? Essa é a nossa defesa, né, falando o seguinte, que cada crente ele se torna um ministro, porque o véu do templo foi rasgado. Nós não precisamos, a não ser de Jesus, para intermediar as nossas vidas diante de Deus. Atos 4:12, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então a igreja celular traz essa responsabilidade, traz esse dever sobre nós, de sermos crentes não só dominicais, de sermos crentes todos os dias da semana e sermos ministros, para não acharmos que temos só um ungidão, um todo-poderoso, mas que cada crente, de fato,
cumpre aquilo que Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai falar, né? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade particular, peculiar de Peculiar. Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso que eu acredito que a caminhada hoje da igreja não é uma caminhada de ida, né? É, É uma caminhada de volta, de retorno. Em algum momento se perdeu. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer é converter, convergir, né? Voltar àquelas práticas essenciais de uma igreja que, nos primeiros 300 anos, ela colocou o mundo de ponta cabeça. Ela fez uma diferença em todo o Império Romano, na cultura helenística da época, né? Foi uma igreja que ela foi. Ela não pediu para as pessoas vir, né? Billy Graham fala isso, né? Ele fala o seguinte: olha, eu já li a Bíblia toda por várias vezes. Eu nunca li na Bíblia falando que os pecadores devem procurar a igreja. Eu lia na Bíblia que a igreja deveria procurar e ir até os pecadores. Então não é uma igreja de vinde, é uma igreja de ide, cumprindo o comissionamento de Mateus 28, lá, 19 a 20, que Jesus mandou para a gente ir por todo mundo. e pregar, né? Bom, agora, como é que você vê, assim, historicamente, pastor? A igreja começa assim, depois ela se torna mais institucional, né? Uma igreja mais do templo do que das casas, né? Uma Uhum, igreja. E depois a gente tem esse resgate, né? A gente tem esse despertamento, podemos chamar até de um avivamento, né? Que isso. nos leva de volta a esse princípio do nascimento da igreja, né? De perseverar de casa em casa. Qual que é o contexto histórico que se deu isso? Como que a gente percebeu isso sendo despertado novamente? Os 300 primeiros anos da igreja foram incríveis. Quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, que é o registro histórico de Lucas, você vai ver a igreja chegando em lugares assim, para aquela época, eu só imagino, inimagináveis. Você vai ver o cumprimento de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, distribuídos lá no livro de Atos, os registros de Atos. Capítulo de 1 a 8, a igreja estava ainda em Jerusalém. Me parece que a igreja não queria sair, estava até mesmo se sentindo confortável. Eu Estava acredito que começando a acomodar. Deus enviou uma perseguição, de maneira que só os apóstolos ficam e a igreja, na saída dela, daquele grande polo que era Jerusalém, foram. E aonde foram, eles iam ministrando a palavra. De Atos 8 a 12, a gente vai ver Samaria e Judéia, ou Judéia e Samaria, principalmente com Filipe, Felipe. né? E o É, eunuco, você vai perceber exatamente. os relatos. E do capítulo 13 até o final, o grande expoente, apóstolo Paulo, sendo o apóstolo dos gentios, pregando além dos limites, né, de Israel. O apóstolo Paulo, ele tinha na sua mente bem elaborado um plano de levar o evangelho para o mundo, aonde tivesse pessoas, aonde tivesse gente, o apóstolo Paulo, juntamente com a sua equipe, porque ele não trabalhava sozinho, ele ia, invadindo, se eu posso dizer dessa forma, né? Os pedaços que ainda, o mundo que ainda não havia ouvido falar de Jesus Cristo. O que acontece é que nesses 300 primeiros anos a igreja foi assim um sucesso, assim, maravilhosamente se expandindo, né, alcançando vários lugares. Só que no ano 300, o que acontece, a história diz, é um imperador por nome Constantino, ele vai fazer um combinado, né? Se ele perseguia a igreja e quanto mais perseguia a igreja, ela crescia. Se eu não posso ir contra, eu vou tentar remediar a situação a partir de estratégias, né? E aí a história diz que ele então se converte, e aí eu não quero avaliar a conversão de ninguém, e ele diz para os crentes assim: olha, vocês não precisam ir pelo mundo afora. Eu vou criar grandes catedrais,
eu vou constituir a liderança de vocês, vocês podem ficar aqui mesmo. Então, esta igreja que estava a pleno vapor, essa igreja que estava crescendo, multiplicando, ela foi seduzida, né, a se dobrar puramente a uma instituição. É óbvio que ficou aqueles que a gente chama de marginalizados, que não se dobraram a, a essa situação. E tem um livro do Bill Beckham que ele vai chamar da Segunda Reforma, né? Desde a época do Lutero, Lutero vai defender isso, né? Salvação pela fé, sacerdócio universal dos crentes. Ele vai chamar que essa primeira reforma foi uma reforma teológica, e o Bill Beckham vai escrever no seu livro, A Segunda Reforma, falando que a volta aos princípios de uma igreja de pequenos grupos é a segunda reforma. É uma reforma eclesiológica. Né? Se nós tivemos em Lutero, né, que foi um dos ícones, juntamente lá com aquelas pessoas que foram ícones, a primeira reforma, que foi uma reforma teológica, o Bill Beckham vai falar que nesse tempo Deus está nos chamando para uma reforma eclesiológica, de uma igreja que está equilibrada, né? Como uma águia. A asa do atacado, que é a asa do grupão, a asa que se reúne no lugar maior, num templo, mas uma igreja que está ali, ó, também no grupo menor, a asa do varejo, né, do compromisso de edificação mútua, das ações mútuas. Então a igreja precisa dessas duas asas, né? Diariamente nós estamos vivendo essa realidade de cuidado, mas também nós nos reunimos juntamente com os demais irmãos, com o grupão da igreja, para expressar aquela alegria de louvor e adoração ao nome de Jesus Cristo. E é um tempo de festa quando junta todo mundo, né, pastor? É Ah, uma alegria, né? então eu não vou na igreja para buscar Jesus. Todos que buscaram a Jesus e relacionaram com Jesus durante a semana já chegam com seus motores quentes, né? A máxima de muitos eu vou na igreja para buscar Jesus, vou na igreja para aquecer meu coração. Essa reunião, agora eu falo igreja como templo, é para que os nossos corações já aquecidos durante a semana pudéssemos estar lá, né, celebrando, festejando. O templo vai ser o nosso quartel-general. Na linguagem do futebol, o templo seria o nosso vestiário, é onde nós iríamos ouvir a direção de Deus para o jogo que é diariamente, de segunda a segunda, né? Nossa vida cristã, a nossa vida de devoção a Deus não é um dia da semana, né? Trouxe tantos prejuízos, né? Há um dia da semana, um local específico, só podemos ouvir de uma forma terceirizada, porque a gente precisa que alguém fale em nome de Deus, sendo que Deus está acessível a todos nós, né? Quem é Deus? Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A mulher samaritana estava perguntando onde adorar. E Jesus falou para ela assim: não é onde, é a sua condição, é o seu coração, é a sua devoção, é a sua paixão, é a sua entrega, é o seu quebrantamento. Né? Então Jesus nos ensina isso, os apóstolos nos ensinam isso. Essa volta à essência da igreja nos ensina isso. Nós nos descartamos o tempo, né? Nós não falamos só bem da visão celular. Na verdade, é esse equilíbrio perfeito de uma igreja de duas asas, conforme Bill Beckham diz. A igreja que se reúne no templo e de casa em casa. Atos 2, 42 e 47. Agora, pastor, você falou dois pontos aí que eu queria que você falasse um pouco mais pra gente. Primeira coisa, sobre o sacerdócio universal de todo crente. Então, a célula é esse ambiente de oportunidade para que a liderança seja desenvolvida, uma célula seja multiplicada, um anfitrião seja, né, aquele mordomo, né, recebendo todo mundo. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é como que a visão celular valoriza o indivíduo, né? Porque às vezes a igreja está preocupada com a multidão, né? Vou pregar para a multidão, vou pregar para a multidão. E a gente, às vezes,
se perde um pouco da importância do um, né? Do valor do um. E aí você trouxe um exemplo que é Filipe vai para o deserto pregar para um. E o que esse um faz depois? Etíope, né? O Pensa, eunuco, o alto escalão da rainha Candace. Aí não é Bíblia, é a história. é a Diz que aquele homem história. voltou. Ele tinha ido para Jerusalém adorar. Ele volta sem ter conhecimento e consciência, porque ele estava lendo algo que ele não estava entendendo. E Filipe estava longe, E se lendo logo aproxima, Isaías, né, pastor? entra, porque ele fala o seguinte: se você entende o que lê, ele falou assim: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Né? A fé precisa chegar ao nível da consciência. A fé ela traz emoção, mas a fé também traz o nível da consciência. E diz o texto que a começar de Isaías, o Filipe apresenta o evangelho àquele eunuco que nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Eu acho até assim, me perdoe falar dessa forma, pastor Fred, irresponsável, porque o Felipe, ele falou ali, eu não sei quantas horas, nem sei se foram minutos, mas falou de uma forma tão forte ao coração daquele eunuco, que aquele eunuco, sem participar de um seminário, uma conferência, uma escola, sem pegar uma apostila, somente tendo o registro ali que ele tinha em suas mãos, ele volta para sua terra e ele evangeliza, ele fala. Eu imagino ele voltando para sua terra, chegando próximo às suas pessoas lá que ele conviviam, ele falando assim: olha, aconteceu algo diferente comigo. Eu tinha ido para Jerusalém para adorar, mas quando eu voltei eu encontrei um homem que eu nem sabia quem era. Eu nunca tinha conversado com ele. Ele se aproximou de mim e perguntou se eu estava entendendo aquilo que eu estava lendo, e de repente eu já chamei para entrar na carruagem e ele começou a falar umas palavras, e essas palavras, ó, tocou no meu coração, mudou a minha mente, e hoje eu sou um novo homem. Isso foi um impacto fortíssimo. Então, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. Nós só precisamos do evangelho. Nós não precisamos das argumentações mirabolantes. Quantas pessoas se converteram ao ouvir um Jesus te ama? Quantas pessoas se converteram, às vezes, a partir de um testemunho de alguém que demonstrou de forma assim, real, clara, a sua fé? E aí a caminhada celular nos ensina isso. Você estava falando sobre o sacerdócio universal dos crentes. Numa igreja, e aí assim são dados, estatísticas que a gente lê em livros, numa igreja, e a gente respeita muito ao falar isso, convencional, é 20% trabalhando para atender uma demanda de 80%. A igreja, a caminhada nossa celular, ela vai trazer para nós que nós precisamos transformar esses membros de igreja, que na maioria das vezes são consumidores, em pessoas produtivas, operantes. Que eles não estão lá só para ficar com boquinha assim de sabiar, sabe? E a fé, ela só tem graça no sentido do exercício do cumprimento, porque você vai saber quem você é, que é a sua identidade, vai saber da sua natureza, porque você vai ver que você veio de Deus, e vai saber do seu propósito, do seu objetivo aqui nesta terra. É por isso que a caminhada nossa de igreja em célula resgata, onde cada membro vai ser um ministro, porque cada membro, tendo recebido o Espírito Santo de Deus, despertado pelo dom que é derramado pelo Espírito, conforme ele quer. 1 Coríntios capítulo 12, é o Espírito que distribui dons, e ele distribui da forma como ele quer, para trazer edificação, né, no corpo de Cristo. Então, quem converte tem pelo menos um dom. E o exercício desse dom vai ser o ministério. Ministério é a palavra servir, serviço. Ministério aqui nós não estamos falando de cargos de liderança, prestígios de liderança, status. Nós estamos falando de homens e mulheres que se renderam a Cristo,
e que pelo ministério eles assumem aquele compromisso que Jesus falou que depois de ter lavado os pés dos discípulos com uma bacia e uma toalha, ele falou o seguinte: olha, por acaso os discípulos são maiores que os mestres? É óbvio que não. Se o mestre fez isso, então vocês devem, tendo aprendido isso, repetir. Então o exercício do ministério, ele vai ser o servir de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com o dom que o Espírito derramou sobre as nossas vidas. Isso é um verdadeiro resgate, né, que a igreja traz, né, de dar essa liberdade, né, essa condição de o crente exercer o sacerdócio dele, né? Isso. Imagina se ele tivesse que esperar a vaga de pastor da igreja dele para... Imagina como isso acontece. Então a gente respeita. Eu não estou dizendo que a caminhada celular, a visão celular é o único modelo, tá bom? É o único jeito de ser. Eu estou compartilhando aqui aquilo que é nossa experiência. Somos apaixonados por isso. Nós lemos, e aí o desafio que a gente faz é reler o Novo Testamento. Quando você relê o Novo Testamento, você vai ver que se encaixa melhor. Todos os princípios, as direções, não é num templo. Eles não tinham. A perseguição era terrível. Eles enfrentavam situações complicadíssimas. Vários irmãos nossos perderam tudo que tinham. Não só bens, não, perderam a vida. Muitas famílias, onde homens e mulheres se convertiam, eles expulsavam, o que acontece hoje em vários países. E esses irmãos nossos, que eles tinham? Né? Nem Bíblia eles tinham nessa época. A Bíblia estava sendo escrita a partir da experiência deles. Mas eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham a doutrina dos apóstolos. Eles tinham, sabe, Fred, uns aos outros. Eles serviam de ânimo, de coragem, eles serviam de abrigo um para com os outros. É por isso que você vai ver o apóstolo Paulo, principalmente no final da sua segunda carta a Timóteo, ele vai falar o seguinte: olha, eu estou preso, mas o evangelho não está. Eu estou preso, mas Lucas está comigo. Alguns me abandonaram. Ó, traga-me João Marcos, porque ele é muito útil. Ele vai dizer o seguinte: ó, já estou sendo oferecido por oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora o Senhor, que é justo juiz, me preparou uma coroa, mas não somente a mim, a todos aqueles que amam a sua volta. Então o evangelho foi feito o poder de Deus. O evangelho também foi regado pela graça de Deus a partir de homens que serviram de bálsamos na vida do outro. Então, o melhor lugar para nós vivermos isso é num grupo menor. Larry Stockton, ele vai falar uma frase que mexeu muito comigo e mexe comigo muito. Ele vai dizer o seguinte: a gente precisa mais de círculos e menos de fileiras. Olha só. O discipulado de Jesus tinha muito mais a ver com círculo do que fileira. Jesus, ele tinha alguns números no seu ministério. Ele tinha 120 que estavam lá reunidos no dia do Pentecostes. O apóstolo Paulo, depois em 1 Coríntios, vai falar que quando ele ressuscitou, ele foi visto por 500 irmãos só de uma vez. Mas tinham 120. Ele tinha os 70, que era o grupo dos enviados, de 2 a 2. Ele tinha, ali nós podemos falar, o grupo de 12, que era o grupo do discipulado. Ele tinha o grupo dos 3, que era o grupo ali da intimidade, né? Ele vai chorar na frente lá do Pedro, Tiago e João, o monte da transfiguração, somente Pedro, Tiago e João vai estar. As revelações maiores, né, do poder, da agonia de Jesus no Getsemane, esses 3 estão com ele. E o João ainda vai falar que daquele que encostou nos ombros, né, no peito de Jesus, foi o João. Então Jesus, sendo Jesus, ele teve assim o seu pequeno grupo. Não vai ser nós, num tempo como esse, que vai viver de forma isolada, separada, ou até mesmo rodeado de muitas pessoas, mas não prestando conta, não somando, não cobrindo o outro em oração. Até porque todos os imperativos do Novo Testamento têm a ver com essa pluralidade, essa reciprocidade. Quando ele vai falar lá,
Paulo vai falar em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos. Não é um que se enche. É a mutualidade, é a reciprocidade que é a única forma de nós sermos cheios do Espírito Santo. Amai uns aos outros, considerai uns aos outros em honra. Tem a ver com esses uns aos outros, não é Levai as cargas, né? aos outros. Nós temos algo em torno de 73 uns aos outros registrado no Novo Testamento, todos eles tendo essa ideia de mutualidade. Não de uma pessoa só que tem, mas de mutualidade. Então nós tiramos aquilo que era um aos outros para ser uns aos outros. É aquilo que me permite falar, mas me permite também ouvir. Então é essa troca que vai gerando vida em nós. Pastor, agora você já falou bastante, né, sobre... Eu acho que a gente já tem alguns elementos até dessa pergunta que eu vou fazer, mas, assim, quais são os principais pontos fortes, assim, os pontos que você vê, assim, que são as fortalezas mesmo de uma igreja que se reúne no templo e de casa em casa, né? Que seja célula, pequeno grupo, grupo de crescimento, cada um tem aí alguns nomes, né? Mas quais são os pontos fortes que você vê, além desses que nós já falamos, ou esses também, e quais são os cuidados que a gente deve ter? Porque a partir do momento que a gente... que a liderança da igreja, né, ela outorga para uma célula ali um discipulado, uma caminhada, um pastoreio, ela também tem responsabilidade e supervisão sobre isso, né? Porque é, 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 é do evangelho, né, a gente ter essa responsabilidade. Então, quais são os principais pontos que você vê assim de força mesmo dessa igreja e as principais e os principais cuidados que a igreja em grupos pequenos ou em células precisa ter para ela se manter saudável, se manter na mesma direção, na mesma visão? Então, pastor Fred, é óbvio que tudo depende dessa presença graciosa de Jesus pelo Espírito no cumprimento da palavra. Mas me permita usar a mão aqui, só para exemplificar, os pontos fortes de uma igreja essencialmente em célula. Tem algumas igrejas que são com células. A célula é mais um ministério daquela igreja. Mas nós estamos falando de uma igreja essencialmente em célula, onde a visão é a visão da caminhada celular. O primeiro ponto é a comunhão. É este dedo aqui, né, da mão. Esse dedo é o único que comunica perfeitamente com os demais dedos. Uma igreja em célula saudável vai ter comunhão e comunhão saudável. Vale lembrar da oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, João 17, ele orou para que a igreja fosse um e o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Então a comunhão é favorável, porque se não é possível ter comunhão com todos do ambiente igrejeiro da igreja local, eu posso ter comunhão com aquele grupo menor, favorecendo as linhas de comunicação. Agora, o dedo indicativo é o dedo do evangelismo, porque aponta para a nossa responsabilidade. A igreja em célula não é um grupo, a célula não é um grupo só de estudo bíblico, de oração. Ela tem estudo bíblico, ela tem oração, mas um dos grandes chamados da igreja em célula é para evangelizar. E tem pessoas hoje que às vezes têm dificuldade de entrar num templo evangélico, por vários motivos. Mas às vezes, por essa ousadia desse membro daqui da célula, chamar um colega, chamar alguém lá do seu trabalho, da sua escola, para participar de um encontro ali de pessoas que vão estudar a Bíblia, e não vai ser para ele tão dificultoso ir porque é na casa, né? Vai estar todo mundo de uma maneira mais informal, estudando a palavra, orando junto, e esse amigo pode aceitar esse convite com maior liberdade e tranquilidade. O dedo do meio tem a ver com liderança, e ele é maior, não no sentido de prestígio, de importância, mas de experiência,
de conhecimento, de bagagens, de experiência, né, ao longo dessa jornada. O dedo anelar tem a ver com prestação de conta, porque nós precisamos ser pessoas que reconhecem a necessidade que nós temos de Deus, mas a necessidade que a gente também tem uns aos outros. Foi Deus quem reconheceu isso. Na nossa cultura, a gente fala que quem tem Deus tem tudo, mas quando o homem estava só com Deus, Deus viu que o homem estava só e precisaria de uma companheira que lhe fosse idônea. Né? Não é só pensando no aspecto de casamento, é de convivência, de contato, de relacionamento com o próximo segundo a sua natureza. Então, qualquer crente que vive isolado, sozinho, está correndo um grande risco. O predador ele tenta tirar a pessoa do rebanho, porque aí ele vai ficar uma presa mais fácil. Os meus avós já diziam que catitu fora da manada era papá de onça. E continua valendo essa máxima. Então nós temos que prestar conta. Não é mandar na vida do outro. Estou dizendo é de um relacionamento saudável. Porque se quisermos ser perdoados dos nossos pecados, nós confessamos a Deus. Mas se quisermos ser sarados, nós temos que confessar uns aos outros. Não é sair contando aos quatro cantos, mas às pessoas da nossa confiança. E aí tem esse dedo, o dedo menor aqui, que é o dedo do treinamento. Chega, converte alguém, recém-convertido, não sabe muita coisa. Esse alguém precisa ser inserido na fé, ele precisa ser orientado na fé. Aquele que João vai falar, né? Não é faixa etária. A igreja tem pais, tem jovens, tem filhinhos. E uma boa igreja vai ter sempre esses três grupos. E esse grupo de filhinhos vai chegar sem saber muita coisa, mas como tem pais lá na igreja, são os irmãos que conhecem mais, né? Já tem anos de caminhada, podem instruir esses irmãos a ter sua fé alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. É dessa forma que a igreja vai se desenvolvendo. É óbvio, a caminhada celular não é fácil, né? E eu digo que na realidade lá da Batista Central de Timóteo, o grande objetivo, o grande despertamento na visão celular é de ser uma igreja de liderança. Porque como é que você tem números se você não tiver líder? Então nós preparamos e as nossas limitações e falhas, é preciso considerar isso que nós temos, mas nós queremos levantar, né, cada membro da central como um líder. Né? Cada célula tem um líder, cada célula tem um auxiliar, tem um potencial. Quando essa célula chega ali, 12, 13, 14 pessoas, ela tendo um líder, o auxiliar bem formado e os dois potenciais, essa célula, por ter número e por ter liderança, ela está apta para multiplicar. Então, quando nós temos dificuldades, lutas, quando os líderes enfrentam situações que eles não dão conta de responder, de solucionar, modelo daquilo que Jetro orientou Moisés. Moisés estava trabalhando demais, sozinho, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, tinha deixado a família dele na casa do sogro para mostrar a espiritualidade dele, né, cuidando da igreja, deixou a família toda na casa do sogro. E o Jetro chega assim: Moisés, levanta líderes sobre o povo, sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000. E somente as causas mais difíceis eles vêm conversar com você. As demais outras, pode confiar, não depende só de você. Né? É o risco que tem sobre os pastores também. Nós pastores somos falhos, limitados, nós carecemos da graça de Deus. E é isso que a gente fala com os líderes de célula, que são pessoas falhas, limitadas, carecem da graça de Deus, de nós sermos pessoas que vai ser orientadas pelo Espírito, debaixo de um treinamento. Joey Comis, que vai dizer isso, pastor Fred, o seguinte: olha, não é porque uma igreja é em célula que ela vai fazer a colheita, é porque ela tem trabalhadores. E qualquer igreja que não tem um plano, um planejamento de formar liderança, ela está correndo um sério risco de não fazer a grande colheita. E por isso peca por omissão, por não ter preparado cada um dos seus membros, transformando-os
em verdadeiros agentes de transformação do reino de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. E os cuidados, pastor? Quais são os cuidados, assim, além dessa supervisão, né? Que eu acho que é o principal cuidado, né? E aí você tem os de 10, de 50, de 100. Além disso, tem algum outro ponto que a gente precisa estar atento quando a igreja está estruturada em células? Sim, a igreja em si, ela já tem alguns alertas, muitos alertas pela palavra de Deus. Diz o texto bíblico, em uma das falas de Jesus, que um fazendeiro plantou ali um trigo e de noite veio um malfeitor lá e lançou joio no meio desse trigo. O desejo dos trabalhadores era que arrancasse imediatamente. O dono da fazenda falou assim: não, deixa, porque talvez nós corramos um risco de nos enganarmos aqui. Então, no meio da caminhada nossa, nós não temos só trigos, nós temos joios. E aí o cuidado é de fazermos cada líder de célula não só conhecedores, mas praticantes da palavra. A palavra vai ser a direção, a palavra vai ser a proteção, a palavra vai ser a autoridade do líder de célula. É óbvio também que uma vida de oração, né, devocional. Agora, uma igreja em célula saudável, ela vai ter toda uma estruturação de supervisão. Nós não vamos caminhar longe, distante. Nós não vamos encontrar esporadicamente. Nós temos que criar, então, todo um planejamento para que a visão seja clara, a missão esteja sendo cumprida, de forma a trazer uma clareza. Eu vou dizer que, às vezes, o maior erro está na falta de clareza da visão, né? E identificar o mais rápido possível, porque não é fazer algo para impedir o erro vai vir. Às vezes a gente precisa até tirar esse peso das costas de quem quer caminhar numa igreja perfeccionista. Se nós imaginarmos que Jesus tinha uma célula de 12, e se nós imaginarmos que o Judas estava lá, imaginarmos assim, por que Jesus não fez algo para que aquilo ali não acontecesse? Por que não chamou outro? Se nós imaginarmos que Pedro estava lá, que negou Jesus, será que Jesus falhou? Se nós imaginarmos que João e Tiago, que pediu fogo para cair do céu, para queimar os samaritanos, né, estava lá, e os demais outros, né? Então a grande questão, eu acho que o grande erro não é errar, é você não perceber e ajustar as rotas, né? É isso aí. E a gente vai errar com certeza, né, pastor? Como você falou, Perdão. nós vamos errar, né? A questão é que um erro honesto, né? Tá valendo, né, pastor? A gente erra. Agora, É. a questão é o dolo, é a má fé, eu acho que é essa a questão do joio, né? Então você imagina, Fred, só desculpa te interrompendo aqui. Poxa vida, Jesus sabia e sabe quem somos. Você acha Puxa mesmo que vida. quando ele me chamou ele não sabia quem eu sou? Eu fico a imaginar que às vezes a nossa compreensão a respeito da obra de Deus nem é aquela que ele tem a nosso respeito. E vou dizer algo aqui que não sei se quem está nos assistindo aí vai concordar comigo. Eu não gosto tanto de lavar carro. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 6 e de 10. Mas às vezes que eu tentei lavar carro, eles pediram para me ajudar. Você acha que demorou mais ou menos? Na maioria das vezes demora mais. Você acha que ficou bom? Mais ou menos? Eu acredito que Deus sozinho faria talvez mais rápido e melhor do que com a gente. Porque a falha e o erro não está no outro, está na gente. Nossa. No sentido de que, tendo cometido alguma coisa, e se essa pessoa tem um coração quebrantado, nós pastores, chamados, vocacionados, guiados e dirigidos por Deus, nós temos então a condição de ajudar essa pessoa no seu erro. Não desprezar,
não descartar. Então a caminhada celular faz com que os membros deixem de ser números e passam a ser gente que tem nome, que tem sobrenome, que tem família, que tem endereço e que pela proximidade a gente sabe das lutas, dos problemas e na maioria das vezes a gente pode agir com ações preventivas para que aquilo ali não se tornasse algo pior. Tem uma máxima, agora eu não sei se é John Wesley ou se é Jonathan Edwards que falou o seguinte: quem não confessa a tentação, confessa pecado. Aí o Eibilb veio e falou assim: quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Então essa prestação de conta, essa proximidade, esse cuidado mútuo favorece até mesmo a gente tomar decisões que venham a prevenir pecados, erros, incoerências, ajustes de rotas, né? A caminhada celular faz com que a gente tenha não só as nossas reuniões, mas esses encontros de ajustes, né? Essas caminhadas nossas de chegar, não só falar palavras, mas aproximar, né, os nossos corações, afiarmos mesmo, né, as nossas guerras espirituais para o combate que nós estamos lutando, enfrentando pela força do Senhor, porque não é pela força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então é uma igreja que está mais perto, está mais próximo. E talvez uma igreja que está mais perto, está mais próximo, tem mais problema. Porém, tem mais recurso. E aí eu prefiro estar numa igreja que tem luta, que tem problema, mas que tem mais recurso do que talvez uma igreja que não tenha tantos problemas assim. Porque não convivem, não sabem mesmo a realidade, Ou que, na verdade, os problemas não são conhecidos, né? Mas estão lá, né? escondidos, É, né? Então, às vezes, a igreja, de alguma forma, ela é compreendida de diferentes formas. Então, cada um quer viver a sua igreja. Só que nós não fomos chamados para viver a nossa igreja. A igreja já tem dono, a igreja já tem rei. Só tem vagas para súditos, não tem vagas mais para rei. O dono da igreja, Atos 20, 28, vai falar isso. O Espírito nos constituiu como bispo para cuidar da ovelha, para pastores para cuidar das ovelhas, que o Senhor Jesus comprou pelo seu próprio sangue. Então, pastor não é dono de igreja, líder não é dono de igreja, supervisor não é dono de igreja. E quando nós caminhamos dessa forma, com esse entendimento, eu acredito que a gente já resolve, assim, metade das situações, né? ajuda muito, né? Pastor, agora é interessante o que você falou, assim, o mistério do chamado de Deus para nós, né? Eu fico pensando, né, assim, se Deus nos conhece tão bem, né, cara? Será que ele não vê nossas imperfeições e nos chama, né? E aí eu Uhum, lembro do comissionamento de Arão, né? uhum. Moisés lá no alto do monte, recebendo de Deus toda a instrução. Arão lá embaixo no meio do povo, construindo um ídolo. Deus vendo isso, mas daqui falando assim, você vai chegar lá, vai constituir Arão por sacerdote. Uhum. Então a gente olha e fala assim, cara, ai daquele que pensa que foi escolhido pela sua capacidade, né? Pelo seu Imagina, mérito, né, cara? um episódio anterior a esse, tá lá Moisés tendo vivido ele 40 anos no Egito. A vida de Moisés é 120 anos, repartidos em três períodos de 40 anos no Egito. Ele era filho da filha de Faraó. Até que acontece o que aconteceu com ele, ele precisa fugir para o deserto, que ele passa mais 40 anos. E aí ele tem um encontro com a sarça ardente. E Deus se apresenta a Moisés, tira a sandália dos vossos pés, que é aquele lugar que você fizer santo. E depois Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. E eu quero libertar o meu povo lá do Egito. Eu acredito que Moisés ficou tão feliz, aleluia, glória a Deus, manifestando a sua alegria diante de Deus, até Deus virar para ele e falar o seguinte: eu quero usar você. É você que vai. Nós fazemos algumas orações a Deus, mas nós não queremos nos colocar à disposição dele. E aí depois o episódio lá em Êxodo vai falar que Deus passou algum tempo tentando convencer Moisés que ele podia acreditar em Deus,
que aquilo que Deus estava falando para Moisés, Deus iria cumprir. E o Moisés inventou, colocou um monte de desculpas, justificativas, algumas legítimas e outras não tão legítimas assim. Ah, eu sou pesado de língua, não vai me ouvir, quem é o Senhor? E Moisés depois faz alguma coisa que a gente às vezes faz. Além de não querer receber o chamado de Deus, a gente quer sugerir a Deus, aconselhar a Deus aquilo que ele tem que fazer. Aí o Moisés fala assim: Senhor, eu acho que o senhor errou. O senhor chegou até perto, porque quem sabe falar mesmo é o meu irmão, é o Arão. O senhor podia olhar essa questão com ele e resolver com ele. E Deus fala assim: Moisés, eu não erro. Eu sabia isso tudo. Você falou como se eu não soubesse. Mas eu já sabia de tudo isso. E mesmo sabendo de tudo isso, eu quero usar a sua vida. Então é assim com a gente. Você vai pensar em Moisés, as suas falhas, os seus erros, e Deus falou o seguinte: olha, eu quero usar a sua vida. E é assim que Deus faz com a gente. Todos os homens da Bíblia, esses que são inspiração para nós, né, positiva, que tem aqueles exemplos negativos, os de exemplo cometeram erros, mas ajustaram rotas, se tornaram homens usados. Davi, homem segundo o coração de Deus, pecador. Pedro, Paulo, tantos outros. E Deus, assim, nessa humanidade nossa, nessa fragilidade nossa, ele nos chama. Isso quer dizer que aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios 12 é verdade, né? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele vai falar: logo eu mais me gloriarei quando eu estiver fraco do que quando eu estou forte, né? Deus falou para ele assim: a minha graça te basta, é o Paulo. Então Deus vai se revelar a nossa fragilidade. Deus vai se revelar a sua glória e o seu poder. É por isso que Deus usa um homem lá, uma mulher lá num pequeno grupo, que talvez não tenha tanta instrução, mas é alguém convertido, é crente, é cheio do Espírito Santo de Deus, é alguém dedicado às boas obras, é alguém que quer ser usado. Irmãos, não tem desculpa, é só querer ser usado por Deus, se colocar nas mãos do olheiro, e o olheiro vai fazer tudo. Agora, não é possível trabalhar para Deus sem Deus. Deus não pede para a gente fazer nada para Ele sem estar com Ele. No cumprimento da grande comissão, ele vai falar o seguinte: olha, depois de vocês fazerem tudo isso aqui, ou fazendo tudo isso aqui, indo pelo mundo afora, pregando, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não nos dá a alternativa de fazer ou não. Ali é um imperativo. E ele garante: ó, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Quer uma clareza maior do que essa? Quer uma segurança maior do que essa? O Deus Criador, sustentador de todas as coisas, está dentro de nós pelo Espírito, nos impulsionando a fazer a sua obra. É isso aí. E Paulo fala que de Deus nós somos cooperadores, né? Ele está fazendo e a gente está cooperando com ele. Mas, pastor, voltando aqui à questão da visão celular, você falou que tem igrejas que têm visões diferentes do grupo pequeno, né, da célula. Tem igrejas em células, igreja com células, igreja que a célula é mais um departamento da igreja, né? Como são essas visões, assim, de maneira geral? Como que essas igrejas caminham com essa visão que elas têm? Então, difundiu-se muito, né, no Brasil, duas vertentes, eu vou dizer desta forma. Começou com aquela visão celular, no final da década de 80, 90, a turma que veio do César Castellano, lá da Colômbia, o G12, e muitos ficaram assim, se sentindo que aquilo ali não se aplicou tão bem, né? Os efeitos daquilo não foram tão bons no Brasil. E aí eu falo isso de forma muito respeitosa, eu preciso falar nisso porque tem seus pontos, né, positivos também. E eu acredito, assim, teve a vertente que é mais parecido com aquele que a gente, da água que a gente bebeu, da Sim, fonte que a gente sim. bebeu, que é do Ralph Nabel.
dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele a partir do Roberto Lai, lá de Curitiba, se difundiu. Nessa época tinha os congressos lá em Águas de Lindóia. E depois, a partir desses congressos, dessa visão do MIC, né, do Ministério Igreja em Células, vários desses modelos que hoje nós temos no Brasil, eles vieram a existir, como o DNA do Paulo Mazzoni, né, lá da Batista Central de Belo Horizonte, o MDA, do Abe Uber, que começa em Santarém, né, a própria Videira, com o pastor Aloísio, lá de Goiânia, e alguns outros. Mas eu preciso dizer, assim, o reconhecimento a partir do ministério do pastor Roberto Lai. Por algumas vezes ele esteve aqui conosco, é um amigo nosso, é, hoje já velhinho, mas rodou tanto esse Brasil, esse mundo, e foi alguém que trouxe essa clareza de visão. É óbvio, né? Ela veio a partir daqueles livros bem americanizados e depois o povo brasileiro muito inteligente viu que poderia se fazer algo mais parecido com a nossa realidade. Nossa realidade. Então eu acredito que a visão celular, na sua essência, ela não mudou. O que se tem nesses outros modelos são adequações para a realidade aplica aplicativas a cada lugar. Então você não pode pegar uma visão e tentar implantar assim naquele quadradinho que você ouviu na conferência lá no Congresso. Um bom pastor, ele vai fazer uma leitura do seu contexto local, da sua igreja local, porque ninguém pressupõe que conhece melhor a igreja do que o próprio pastor lá da igreja, vai fazer esse estudo, vai ver o que se aplica e o que não se aplica. Agora, uma igreja dividida em duas visões, ela não prospera, porque visão mais visão é igual a divisão. Por isso que a gente fala que a visão celular é o carro-chefe nosso. Nós não somos lá na Batista Central de Timóteo uma igreja com célula, nós somos uma igreja em células. Nós temos lá os nossos ministérios de apoio e todos eles são para apoiar a visão celular, de maneira que a rede de mulheres é a reunião de todas as células femininas. A rede de homens é a reunião de todas as células masculinas. E assim por diante. Lá na central, nós temos célula só de homens, célula só de mulheres. Nós temos uma casa. A casa nossa ela não é fixa, é a casa rotativa. Tudo isso, um grande estudioso da visão celular chamado Joey Comiskey, ele vai falar que são fatores secundários. Se a célula é só de homens, de mulheres, ou se é de geração integrada, ou célula mista, isso é secundário. Se ela vai ser uma base anfitriã, ou se ela vai fazer uma ação rotativa das casas dos membros da célula, tudo isso. Mas o que é que precisa ter na caminhada celular é essa igreja que cumpre com os princípios de uma igreja do Novo Testamento, os valores do Novo Testamento, né? Então isso vai trazer uma clareza maior para essa igreja que deseja essa caminhada na visão celular. Modelos pode ter muito, mas tem que ter uma essência. E pode ser que uma essência tenha vários modelos, mas tem que ser uma essência só. Tem que ter uma visão, né? Tem que ter uma visão. Toda igreja tem um livro chamado Intensa e Envolvente, do Andy Stanley. Ele vai falar que toda igreja tem que ter uma visão, uma missão, um modelo e uma programação. A programação não é a finalidade da igreja. A visão é a finalidade da igreja. A programação é só o meio de se alcançar a visão. Então, quando alguém coloca a programação como a finalidade da igreja, ele já perdeu a visão. Por isso que as programações podem mudar, devem mudar. Mas a visão da igreja de adorar a Deus, de ter e ser uma igreja que edifica os seus membros, de uma igreja que seja uma igreja evangelizadora, isso não pode nunca deixar de existir. Independente de uma igreja A ou B, né? Essa é a igreja do Senhor Jesus
estabelecida aqui nessa terra. Amém. É isso. Pastor, assim, como é que você vê o futuro da igreja no Brasil, né? Quando você tem participado de muitos encontros, né? Nós temos a mesa de pastores, nós temos é, alguns encontros que são feitos na própria central mesmo, né? Outros que você viaja e participa e num apanhado geral assim, num que você consegue perceber, você acha que a igreja no Brasil vai caminhar para poucas mega igrejas ou nós teremos várias igrejas de um tamanho médio para pequeno e essa questão de mais comunhão? Como que você vê esse futuro pela frente aí, pastor? A gente precisa definir, todas as vezes que a gente usar a palavra igreja, né? É, as igrejas de placa, eu não sei tanto. Estou dizendo isso porque se a gente estimar no Brasil, né, sobre igrejas grandes, médias ou pequenas, isso é puramente assim a nossa capacidade ou a nosso desejo de querer expressar essa É realidade. uma métrica muito humana, né, pastor? Essa é a forma do homem ver a igreja. Eu acredito que toda a igreja ela vai ter o seu tamanho medido pela sua quantidade de membros, mas medida também a partir da sua ação de obediência a Deus, Sua relevância no sua local, né? relevância. Estou dizendo isso porque pode ser que nesse mundo moderno, nesse mundo das marcas, né, nesse mundo das franquias, né, podem ter Corporações, essas né? corporações, ele pode ter esses tipos de avaliações, né? Eu acredito que se a gente parar e ficar nessa situação, eu acho que é raso. Agora, a igreja do Senhor Jesus é gloriosa. Essa só cresce. A igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não podem ir contra ela. A igreja do Senhor Jesus não está caminhando como alguém que está duvidoso a respeito do futuro, sem saber para onde está indo. A igreja do Senhor Jesus não vai vencer, ela já venceu. Ela já é segura e convicta a respeito de que o nosso Deus triunfou e há de triunfar em glória. A igreja do Senhor Jesus está cada vez mais viva. A igreja do Senhor Jesus é apaixonante, a igreja do Senhor Jesus é linda. É o Espírito Santo que está adornando, está preparando, vai ter um grande casamento de Jesus e a sua igreja, da sua noiva. E nada vai acontecer para impedir. Muitas coisas vão acontecer da parte do mal, do inferno, do diabo, para tentar. E aí não vai conseguir, porque ele é um derrotado e inconformado. Então a ação do diabo hoje não é querer reverter o quadro, porque já sabe que é irreversível. A ação dele é querer levar o máximo de gente com ele. Uma vez que já foi preparado para ele um destino terrível. Mas a igreja do Senhor Jesus ela é gloriosa. Então eu acredito que o Brasil é um país riquíssimo. Falar aqui das nossas Minas Gerais, riquíssimo. Falar aqui da nossa região, Vale do Aço, é riquíssimo. Tanta igreja maravilhosa aqui. Falar de Timóteo, que é a minha cidade lá. Nós estamos lá juntamente com outras igrejas. Nós não somos a única igreja lá de Timóteo. E as outras igrejas não são rivais. Nós não estamos competindo, não. Nós estamos de mão dada. Nós estamos querendo ganhar Timóteo. Timóteo significa aquele que adora a Deus. Nosso nome lá da nossa cidade já é profético. Então nós estamos de mãos dadas. Nós estamos de mão dada com os pastores que têm caminhado conosco nos nossos encontros aí mensais. Os pastores aqui do DNA, da Visão Celular aqui no Vale do Aço. E como tem sido assim abençoador, né, para a gente. Como tem sido assim, um tempo de ânimo, um tempo de esclarecimento, de direcionamento da parte de Deus para as nossas vidas. Então, o Fred,
A igreja do Senhor Jesus, ela é gloriosa. A igreja do Senhor Jesus, ela vai assim, essa próxima década, enfrentar muitos desafios. Não vai ser surpresa, porque a palavra de Deus já vai falar. Paulo a Timóteo, a Tessalônica, aos Tessalonicenses também vai falar. O Espírito diz expressamente nos últimos dias que sobrevirão tempos difíceis. Mas o seguinte, nesses tempos difíceis, lá atrás Deus já fez a igreja progredir muito. E talvez seja nesses tempos difíceis também que a gente imagina que vai vir, a igreja também vai continuar crescendo. Então, eu acredito dessa forma, nós vamos chegar aonde temos que chegar, nós vamos alcançar onde a gente tem que alcançar. O nosso treinador é muito bom, que é o Espírito Santo. Nós não vamos ganhar esse jogo pelos jogadores, não. Nós vamos ganhar esse jogo aqui pelo treinador, que é o Espírito Santo. E, e vai ser assim, maravilhoso a igreja do Senhor Jesus. O Brasil é uma situação muito bonita, né, cara? A gente já teve tantos avivamentos, né? Goiânia, né? Um lugar de avivamento. Aqui Belo Belo Horizonte, né, cara? Horizonte. O que nós tivemos aqui nos anos 90, início dos anos 2000 foi, né? E ainda temos, né? Então, a gente vê que a igreja no Brasil é uma igreja abençoada, né? É óbvio que às vezes assim na mídia o que aparece são situações que promovem mais uma confusão, são aqueles fatos que acontecem que tentam denegrir a imagem da igreja, do pastor, da liderança, para descredibilizar a igreja. O mundo é contrário à igreja, porque é contrário a Deus, é contrário a Jesus. Mas a igreja, Paulo vai falar isso a Timóteo, ela é esteio, é a coluna da verdade. A igreja é o corpo de Cristo, né? Quando Atos 1, o Lucas vai escrever lá, ele escreve para Teófilo, ele fala assim: eu escrevi o primeiro relato sobre as coisas que Jesus começou a fazer. Eu imagino assim que Teófilo tenha perguntado se Teófilo é um nome próprio ou se é um grupo de pessoas, né? A gente não sabe. Mas ele deve perguntar assim: e aí, depois que aconteceu, isso acabou? Aí o Lucas falou assim: não, só começou. Porque se eu escrevi aquilo que começou e Jesus foi assunto aos céus, a igreja deu continuidade à obra que Jesus veio aqui fazer aqui nessa terra. Não de salvação, porque quem salva é Jesus, mas a igreja tem esse ministério da proclamação da obra consumada lá na cruz, no Calvário e no túmulo vazio. Então a igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo um tempo assim maravilhoso. Depende de quem você escuta. O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, testemunhos tanto assim, são testemunhos maravilhosos que têm nos garantido que Deus continua agindo hoje, que Deus continua trazendo luz ainda hoje, que Deus continua agindo de uma forma poderosa nos dias de hoje, usando gente como eu, você e tantos aí, né? A gente tem falado isso, tão falhos, tão limitados, mas é pelo poder de Deus, né? E a igreja não para, né, Rafa? A igreja vai até a vitória, né? Vai até o fim. Tem coisas que a igreja tem que fazer aqui nessa terra. Então, evangelizar, por exemplo, não adianta você guardar seu esforço no céu. Lá no céu não vai ter evangelismo. Então, a igreja tem que fazer aqui nessa terra. Vejo, talvez, algumas pessoas desejando o céu só como uma fuga aqui da realidade da terra. O apóstolo Paulo, Filipenses 1, ele vai falar isso. Gente, olha, eu tenho um desejo ardente. Partir estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas se eu viver na carne e produz fruto, entre o querer e o dever, eu sei, eu quero ir para o céu, mas o que eu devo? Eu devo ficar aqui na terra. Então ele fala assim: eu vou ficar, porque eu vou promover isso. Deus, através da minha vida, vai promover essa edificação aqui no meio das igrejas dele. Então, o compromisso com a igreja é de se render a Cristo em obediência, em devoção, em testemunho, em proclamação. E vivendo dessa forma, Fred, nós não vamos ficar assim tão refém dessas problematizações do tempo presente, tentando de alguma forma
não só destruir a gente, mas distrair a gente. Porque antes de destruir, o inimigo sempre vai tentar distrair. Repara para você ver, ele não vem querendo destruir, ele vem querendo distrair. E depois, quando ele distrai, aí sim que ele vai gerar algum tipo de destruição nas nossas vidas, né? E aí a gente caminha por propósito, né, Rafa? Se a gente for parar para dar explicação de tudo, a gente não chega em lugar nenhum. Se for parar para tocar qualquer cachorro que late, O e aí a Neemias gente falou, ó, eu vai. estou fazendo uma obra grande, eu não posso Não parar e posso, descer, não. posso parar para conversar, não, ficar Não dando posso. explicação. Ah, mas e a igreja aí? Você viu o que fulano fez, cara? Não posso parar para. Para quem quer entender, uma palavra só é suficiente. Agora, para quem não quer entender, nós podemos despejar assim um caminhão de argumentos e raciocínio. É isso. E até porque a gente também não é dono da verdade, né? E aí quando a gente fala dessa maneira, dessa forma, é para evidenciar que a gente tem uma paixão tão grande, cara, uma clareza tão grande a respeito de o que é a igreja. E a igreja que vai mudar o mundo não é aquela que você vai como um lugar, é a igreja que você é. Que é isso aí? A igreja é aquilo que você é. É nesse sentido que vem resgatar esses valores. Durante muito tempo, a igreja foi um lugar que a gente foi. Então, a maneira nossa de evangelizar é tirar uma pessoa de um lugar e levar para outro. Só que a igreja que você é onde está e você não precisa levar ninguém de um lugar para outro. Você só precisa apresentar Jesus para essa pessoa no lugar que ela está. Jesus não tirou a mulher da Samaria. Jesus não tirou tantas outras pessoas da sua própria cidade. Mas, deixou lá a semente do evangelho produzindo salvação na vida dessas pessoas. Né? Exatamente. Pastor, nós estamos caminhando aqui para o final. Tem alguma coisa assim que você gostaria de falar? Alguma questão sobre a igreja na visão celular, sobre qualquer assunto que nós abordamos aqui e que talvez eu te interrompi ou não teve tempo de falar? Você quer fazer uma consideração final? Fica à vontade aí, Rafa. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu falei para minha esposa que eu ia mandar um beijo para ela, a Ana Paula, o Davi, o Gabriel. Eu queria Davi falar. fez gol essa semana lá, de Davi pênalti. finalizou a classificação do time dele para a semifinal do Campeonato Mineiro. Olha que legal. Sub-10, a turma do Jockey, um excelente time. E é sonho daqueles meninos serem jogadores de futebol. E se Deus tiver isso para eles, vai acontecer. A vida nossa, Fred, é relacional. Tem alguns pastores que estão sofrendo porque são profissionais do ministério e não se dão conta que são homens, gente humana. A caminhada celular me ensinou a algumas coisas que é muito pertinente, que eu acredito que nem Deus, quando homem, foi homem sem amigos. Nós precisamos ter amigos. Sabe, o apóstolo Paulo, na primeira carta, Essa aí fala de novo aí, Rafa. Nem uma Deus frase, essa é uma frase do Neil Barreto. Ele falou uma vez e me marcou. Ele falou o seguinte: nem Deus, quando homem, foi homem sem amigos. não se isolou, né? Não se Não caminhou isolou. sozinho. Você vê na carta de Paulo, a primeira Timóteo, que Timóteo precisava de Paulo. Mas na segunda carta, Paulo está precisando de Timóteo. E outra coisa, uma vida equilibrada. Eu gosto, adoro andar a cavalo, pescar. Eu tenho um lotezinho lá em Cava Grande, lá nós estamos na época de plantar pé de fruta, viver as coisas dos normais da vida. Isso a visão celular nos ensinou, sabe? Nos ajuda a ter uma vida equilibrada. Então, assim, eu queria dizer para você, a fé cristã, a fé em Jesus, ela traz para nós um equilíbrio de vida espiritual, físico, emocional, psíquico. Nós estamos vivendo hoje tempo de grandes lutas, de grandes dores, ou pessoas que estão presas ao passado, né, um sentimento de culpa, trazendo sobre essas pessoas aí um espírito depressivo fortíssimo, ou então estão presas ao futuro, sequestradas pelo futuro. O sentimento prevalecente é o medo. E aí, essa palavrinha que tantas pessoas têm usado, que é ansiedade, é da raiz da palavra estrangulamento.
Então, é viver a vida equilibrada. O Jesus é o Jesus que traz sobre nós a melhor vida que nós podemos viver aqui nessa terra. E quero finalizar agradecendo o pastor Fred, podcast Arca aqui, citando uma frase do Steve Lawson, que é um teólogo norte-americano, e eu não poderia passar aqui sem falar essa frase, que ele diz o seguinte: olha, a vida é curta, a morte é certa, o tribunal está chegando, o inferno é terrível, o céu é glorioso e só Jesus é Salvador. O que salva não é a igreja em células, o que salva é Jesus Cristo. Mas no exercício do cumprimento da nossa missão, nós encontramos na caminhada celular a melhor estratégia, não a única, a melhor estratégia que nós temos desse cumprimento, desse dever, dessa obrigação, mas também desse privilégio que nós temos de fazer parte daqueles que Deus conta para esse tempo. Então, muito obrigado. Amém. Sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Deus abençoe. E já está feito o convite para o próximo, né? Vamos sim. Depois nós vamos marcar o próximo e a gente conversa mais um pouco aí, tá bom? Uma alegria. Muito obrigado, meu querido. Pô, eu que agradeço, Rafa. Irmãos, muito obrigado pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui. Se esse conteúdo tem te abençoado, tem te edificado, eu peço que você se considere inscrever-se nesse canal, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam abençoadas também. E quanto mais você compartilha, quanto mais você curte, mais o algoritmo dessa plataforma entende que esse conteúdo é relevante e consegue distribuir para mais pessoas. Então, seja você também um agente missionário, compartilhando esse conteúdo, curtindo e nos impulsionando nesse ministério, nesse chamado. Que Deus te abençoe e até semana que vem, toda segunda às 10 da manhã, um episódio novo aqui para você. Um grande abraço, fique com Deus e Deus te abençoe.